Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Aprofundamento Bíblico, Paz e Bem. Então, nós vamos continuar hoje com o mesmo que aconteceu no encontro passado, só que nós vamos aprofundar um pouco mais. Então, nós estamos estudando nesse bróculo a questão do êxodo e libertação. O povo que era escravo no Egito teve a grande graça de Deus e a luta do povo e a organização de convencimento para sair do Egito, da terra da escravidão, para uma terra onde corre leite e mel. Então, vocês já têm aí no material de vocês aquele gráfico, né, de uma pirâmide, né, onde o faraó está lá em cima. E ele está dizendo assim, olha, o sistema político ideológico no Egito. O faraó é o dono do Egito. Por que ele era o dono do Egito? Porque ele ensinava o seu povo que Deus estava acima de tudo. E depois de Deus, era ele. Então o povo, o faraó é divino. Como também, na época de Jesus, os imperadores romanos também era divino. E como muitos hoje também acham que muitos pastores, muitos padres, ou o Papa, ou alguns grandes líderes políticos são divinos. Então, cuidado, porque muitos líderes políticos falam de um Deus acima de tudo, mas eles não vivem. É só para fazer o que o faraó fez. O faraó, dono do Egito, então vocês leem devagarinho o capítulo 47 do livro do Gênesis, do versículo 13 a 26, onde o faraó comprou todas as terras do povo. Quer dizer, o sistema fez com que o povo estava passando uma grande fome. Estava muita gente com fome. Então o que ele fez? Ele acabou o dinheiro. Ele falou, agora traga o seu rebanho. Acabou o rebanho. Agora venda suas terras. Venderam todas as terras do Egito para o faraó. E o povo ficou sem terra. E agora? Então agora vai ser escravo do faraó. Então é um sistema dos impérios escravagista. Eles usam um sistema onde uns ganham demais. Isso estou falando do Império Egípcio, o Império Grego e todos os impérios. E o pobre fica desempregado. O pobre fica na fome. E daí eles vão usar Deus, acima de tudo, para fazer esse povo ficar cada vez mais pobre. Então esse não é o Deus do Êxodo. Esse não é o Deus Yahvé. Esse não é o Deus Jesus. Porque o Deus Jesus nasceu pobre, viveu pobre e foi assassinado numa cruz por causa disso. E como que o faraó e todos os imperadores mantêm esse projeto de escravidão, aonde o Zé Povinho está lá embaixo, está lá morrendo de fome e está batendo palma para o poderoso, está batendo palma para o faraó. Por quê? Porque para manter esse sistema, o faraó tem seus juízes no favor dele. Depois tem os seus soldados, que é o exército. Depois tem os sacerdotes, que fala de Deus, o Deus do faraó. E depois os profetas, que ensina que o faraó está certo. Isso acontece muito hoje nas nossas grandes igrejas, né? Onde o pessoal fala bonito de Deus, fala bonito da alma, do Espírito Santo, mas estão ficando as igrejas cada vez mais ricas, pastores ricos, enquanto os pobres estão lascados. Então, no livro do Êxodo que nós estamos estudando, tem 40 capítulos, né? E nesses 40 capítulos, entre os vários, né, que formam então, esses 40 capítulos, nós temos uma cartilha chamada A Caminhada do Povo de Deus.
que ela compreende do capítulo 15 até o capítulo 24. São 10 capítulos que é separado, organizado em duas partes. O capítulo 15 a 18 é o início da caminhada do povo logo após ele escapar do faraó e atravessar o Mar Vermelho. E a segunda parte desse bloco, dessa cartilha, é o capítulo 19 até o 24, que descreve o livro da aliança. A grande aliança que Deus fez com o povo lascado para poder ficar 40 anos no deserto. Se a gente parar para olhar no mapa, vocês olham na Bíblia de vocês aí, ó, aqui na nossa Bíblia, quer ver? Eu vou até pegar aqui um mapa aqui para mostrar para vocês, que não é tão fácil a gente entender aqui, ó. Ó, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui nesse mapa aqui, ó. Acho que dá para vocês verem aí um pouquinho, né? Olha aqui aonde está o mar, aonde está o povo aqui, ó. O Egito aqui, onde está meu dedo? Tá, o Egito está aqui, ó. O povo, se fosse comparando, acompanhando aqui, ó, o Mar Vermelho, olha que dá mais ou menos uns 800 quilômetros. Ó, 800 quilômetros aqui, ó. Chegar mais perto para vocês verem. Daqui até aqui, 800 quilômetros. Nessa base aqui, ó. Mas ele, em vez de sair para cá, eles desceram aqui, ó, onde tem assim, ó, o Mar Vermelho. Desceram aqui, ficaram na Península do Sinai. Então, se a gente for olhar aqui no mapa da Bíblia, a gente vai ver que é mais ou menos, vamos dizer assim, uns 900 quilômetros no máximo. Como o povo de Israel, diz aqui na Bíblia, que era 600 mil homens. Eu vou ler aqui para vocês verem aqui, ó. Vai dizer assim, ó, no capítulo 12 do Êxodo, versículo 37 e 38. Diz assim, ó, os filhos de Israel partiram de Ramsés em direção a Sucote. Eram cerca de 600 mil homens adultos, a pé, sem contar as crianças. Subiu também com eles grande mistura de gente, além das ovelhas, cabras e gado, bovino e um rebanho imenso. Ó, 600 mil homens, não contando as crianças. Agora a gente sabe que mulher e criança tem mais do que homens, né? Então, sei lá, vamos chutar aqui, multiplicar por 3, 1.800.000 pessoas, contando com tudo. Gado, né? Ovelhas, né? E levando todo o seu rebanho. E onde eles estavam? No deserto do Sinai. O deserto não tem água. O deserto não tem pasto, não tem comida. Então é um grande desafio. O deserto é uma passagem. Eles estão saindo da escravidão rumo à libertação. Então, Êxodo significa saída. Saída, passagem, significa Páscoa. Nós estamos vivendo agora o tempo pascal, né, de Jesus, que é muito importante. Esse tempo pascal. Então, eles também tiveram um tempo pascal, que é a saída do Egito e ficar 40 anos no deserto. Então, 900 quilômetros. Se eles andassem 10 quilômetros por dia, que é 600 mil pessoas, vai parando e reclamando que não tem água, vai arrumar comida para esse monte de gente. 10 quilômetros por dia. 90 dias eles estavam na terra onde corre leite e mel. Mas a Bíblia falou que levou 40 anos. Por que 40 anos? Porque o pessoal tinha que acostumar agora com a liberdade. Eles eram escravos, agora precisa acostumar com a liberdade. Vocês sabem que tem muitas pessoas que gostam de ser escravo?
Nos dias de hoje tem muita gente que é escravo. Não estuda a Bíblia, não faz o estudo pessoal, só vai pelo que os outros falam, só vai pela televisão, só vai pela internet, que é as fake news, tudo que fala, nossa, foi assim, então esse cara é bom. E continua escravizado. E a gente fica pensando, né? Depois de 1900 anos é que veio Jesus, dessa época, né? Depois, a época da libertação foi 1250 anos antes de Cristo. Depois, quando chegou Jesus, estava a mesma coisa. A escravidão estava pior. Mas não saíram para a liberdade? Saíram. Mas só como diz o mineiro, né? Tudo que é bom dura pouco. Em poucos anos, eles se arrependeram e começaram a usar o mesmo sistema lá no Egito. Do Egito na Terra Prometida. Aí nós vamos ver nos próximos encontros, né? Mas aqui, eles estavam saindo rumo à Terra. 40 anos. Não conseguiram entrar na Terra Prometida. Esse povo não entrou. Só entrou os seus descendentes que nasceram no deserto. Então, os cientistas até hoje não conseguem explicar como que eles conseguiram viver nesse lugar, deserto, sem água, sem chuva, sem comida. Mas a Bíblia fala, né? A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, essas histórias, pessoal, esses capítulos de 15 a 18, contém histórias muito simples, histórias populares, quais se aplica aquilo que o povo faz. Tem um provérbio hoje que diz assim: quem conta um conto, aumenta um ponto. Presta atenção nisso. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Porém, eles aumentavam um ponto não para esconder ou alterar as verdades dos fatos, mas sim para fazer aparecer melhor a mensagem que os fatos tinham para a caminhada do povo, tanto ontem e como hoje. Então, as caminhadas do povo de Deus, tanto ontem como hoje, tem gente que está contando um conto e está aumentando um ponto. Mas não é para mentir, é para fazer o povo entender, o povo abrir os olhos, o povo estudar a Bíblia. Ó, na Igreja Católica, 98% das pessoas não conhecem a Bíblia. Aí volta naquele que fala mais bonito. 98% não sabe o que é política. E política, pessoal, quando a gente fala de política aqui, nós não estamos falando de PT, de PMDB, de PL, de União Brasil, não. Política aqui no sentido de organização. Se você mora sozinho, não precisa de política. Não. Mas se você mora duas pessoas, mais de uma, né? Eu vou falar duas aqui, vai falar três. Aí nós precisamos de política. Por que política? Política eu não posso, em três, na minha casa, ou melhor, na nossa casa, eu não posso fazer aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que nós quer. Então eu tenho que convencer o meu companheiro, a minha companheira, né? O meu amigo, meu irmão que mora comigo, e ele também convencer eu. Então isso é política. Então não é política partida. Então política é coisa boa, é coisa santa. Agora, essa bagunça que está aí fora, essa ladroagem que está aí fora, é politicagem. Outra coisa importante, esses 40 anos no deserto, o povo teve que aprender 4 coisas. Tão simples, né? Que nós fazemos hoje, principalmente nós das comunidades. Eles tiveram que aprender a partilhar. Porque lá no exército, ou melhor, lá no Egito, o faraó era acumular. Agora, eles têm que aprender a partilhar. Lá no Egito, o Deus era só do faraó. Agora não. Agora o Deus é da comunidade. Então, segunda coisa, temos que aprender a confiar em Deus. É o segundo. O terceiro item, lá no Egito, o faraó era dono de tudo. Ele era o poderoso, ele dava ordem para matar, para salvar, fazer tudo. Terceiro item, agora na terra de Deus, nós temos que descentralizar o poder.
O poder não é meu, o poder é da comunidade, o poder é do povo, é democracia. Olha só que coisa interessante, né? E depois, pessoal, além da partilha, a partilha da comida, descentralizar o poder. A comida não é só minha, né? Partilha da comida. Depois, centralizar o poder. Depois, defender a vida, porque o faraó matava sem piedade. Agora, aqui no povo de Deus, nós não podemos mais matar. Aqui é o Deus da vida, é o Deus do amor, o Deus da compaixão, o Deus da descentralização, o Deus que cura. E o último, o quarto item, confiar em Deus. Então vamos de novo recapitular? Partilhar a comida, descentralizar o poder, confiar em Deus. Esses textos, eles são muito simples. São textos simples que falam da realidade da vida. O povo brasileiro, nós brasileiros, somos muitos carinhosos uns com os outros, né? Nós sabemos hospedar muito bem as pessoas, nós sabemos partilhar a comida e descentralizar o poder. O bispo pode fazer tudo sozinho na diocese? Não tem como. Então ele tem os padres descentralizados nas paróquias. O padre mora lá, às vezes, 100 quilômetros de distância do bispo, e lá o padre coordena. O padre pode fazer tudo sozinho? Não. O padre não pode fazer tudo sozinho. O padre, ele tem as suas comunidades, ele tem seus líderes, homens e mulheres, que trabalham cada pastoral tem um coordenador ou uma coordenadora, tem o conselho de pastoral, o conselho financeiro, é tudo descentralizado. Então, por exemplo, esse é a primeira coisa, né? E depois de tudo isso, pessoal, os 10 mandamentos. Vamos aprofundar mais no próximo encontro. O 10 mandamentos, o centro dos 10 mandamentos é o capítulo 20, de 1 a 17. E o centro dos 10 mandamentos é o versículo 13. Presta atenção, capítulo 20, versículo 13. Não matar. Quer dizer, para Deus, o mais importante aqui é a vida. O mais importante aqui é a comunidade reunida. E para isso nós temos que aprender essas 4 coisas, né? E é muito fácil de entender essas 4 coisas, né? Está toda aqui na apostila de vocês. Mas alguém que está por exemplo, que está no YouTube, só no YouTube e não tem os textos, então a partilha da comida é o Êxodo 16, de 1 a 35. Descentralizar o poder é o capítulo 18, de 1 a 27. Defender a vida, já falei, Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17. E confiar em Deus, capítulo 17, de 1 a 16. Tudo no livro do Êxodo. Tudo no livro do Êxodo. Então, a grande importância da sabedoria do livro do Êxodo. Outra coisa importante, pessoal, que também tem no livro que a gente fala aqui, o povo estava escravo no Egito, fazia 400 anos que o povo estava escravo no Egito. Eu vou passar aqui para vocês. Aonde é que está isso? Aí vocês anotam aí, vocês anotam aí, que é o capítulo 15, o capítulo 15, versículo 13. Olha, ele vai dizer assim, Gênesis, capítulo 15, versículo 13. Disse Abraão, saiba com certeza que seus descendentes viverão como migrantes numa terra aonde não é deles, e nessa terra ficarão como os escravos e serão oprimidos durante 400 anos. Então o povo estava escravizado fazia
400 anos. E não tinha como se libertar dessa liberdade, a não ser com a ajuda de Deus. Deus é que ajudava esse povo a caminhar. E Deus chamou Moisés, chamou Araão. Deus chamou, primeiro de tudo, a mãe de Moisés. É a primeira mulher antes de Moisés. Antes da mãe de Moisés, tem lá no capítulo 1 do livro do Êxodo, versículo 15 ao 22, que Deus deu ordem para as parteiras dos hebreus para matar todos os meninos que nascessem. Porque falaram assim, já pensou? Está nascendo muitos homens aí no povo hebreu, daqui a um dia vão ser mais homens do que os egípcios. E vão formar uma guerra contra nós e vai acabar com nós. Então vão matar todos os homens, todo menino que nascer. E diz lá que as parteiras não mataram, porque elas defenderam a vida, porque elas obedeceram primeiro a Deus e não aos homens. Então, duas mulheres, duas parteiras. Uma chamava Séfora, a outra chamava Fua. A palavra Séfora significa esplendor e Fua significa beleza. Então, a esplendor e a beleza deixou que a vida florescer. Depois veio a mãe de Moisés, a terceira. Era para matar a criança, ela escondeu durante 3 meses. Depois colocou no rio. A Míria, a irmã de Moisés, foi acompanhando. A quarta mulher. Depois, a quinta mulher. Quem foi? A filha do faraó que criou Moisés. Então, Moisés é o sexto. Então, antes dele, nós temos 5 mulheres. Presta atenção, viu, mulherada? Que começou esse processo de libertação para o povo do Egito, sair da terra do Egito, da casa da escravidão. A hora já está passando, já está chegando 25 minutos. Eu queria só passar para vocês assim, olha, aqui, a gente já falou do capítulo 12, né? Quando o povo saiu do Egito, diz aqui no capítulo 13, versículo 17, ou melhor, 18, eu vou ler para vocês, que diz assim, olha, assim Deus fez o povo dar uma volta pelo deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram bem armados da terra do Egito. Então, quer dizer, ao invés de eles ir reto para a terra de Israel, eles deram a volta, voltaram 700 quilômetros pela península do Sinai. Por que isso? Para mudar a cabeça, para ser homens e mulheres de bem. Moisés não entrou na terra prometida. Está lá no livro do Deuteronômio, ele chegou até o Monte Nebo, ele subiu no Monte Nebo, e ele chegou, Deus falou, veja toda a terra que eu prometi para você, mas você não vai entrar. E ele não entrou. Nem ele e nem todo aquele que saiu com ele do Egito, só entrou as criançadas que saíram lá, que mudaram a cabeça. Josué tomou a rédea do jogo e começou a entrar na terra prometida, a terra onde corre leite e mel. Pessoal, eu subi nesse Monte Nebo. Em 2018 eu viajei pelo Egito, Israel. Eu tive o privilégio de Moisés também. Eu subi no Monte Nebo e enxerguei a terra prometida. Tem o Mar Morto, depois tem o Mar Morto, tem o Rio Jordão, e a gente atravessou, entrou na terra de Israel. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ficando por aqui. No próximo encontro agora, nós vamos ver que o pessoal entrou na terra prometida. E lá, eles se organizaram em 12 tribos, as tribos de Israel. Aí, como que eles viveram 150 anos sem rei, sem ser escravo? Uma parte bonita da Bíblia, uma parte que chama-se de uma glória de Deus na vida do povo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ficando por aqui. E peço aí para o pessoal se inscrever no nosso canal. E vai se inscrevendo no canal, não paga nada. Se quiser o material também, vocês pedem para mim, né? Vocês conhecem já eu, quem não tem o material ainda, a gente manda. O objetivo aqui é evangelizar. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós.
e que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.